pesquisa mostrou aí que mais de 2 milhões de brasileiros têm aí os traços de dependência aí do álcool, ó. E é mais sobre isso que a gente vai entender, a gente vai conversar agora com a psiquiatra, a doutora Jaqueline Bifano. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Que linda! Maravilhosa essa psiquiatra, gente, adorei. Seja muito bem-vinda, se sinta em casa, fique à vontade. Quando fala sobre 2 milhões, quando fala essa questão de traços de dependência de álcool, o que seria isso, doutora? Para a gente poder compreender, porque é um número muito grande de pessoas. Muito grande, né? Então, é um pouco da cultura, né? Nossa, beber, principalmente a cerveja, né? Atualmente, né? Essa questão de cerveja artesanais e tal. Agora tá na moda, né? Tá na moda. Então, o que acontece? A dependência, ela é causada quando a pessoa começa a ter necessidade de beber. Sim. Né? Ela começa a beber durante a semana, né? Às vezes sozinha, nem não é num evento, né? Não é uma coisa mais recreativa, uma coisa para, sim, por uma necessidade. E aí sim a gente já pode considerar uma dependência. Então, quando você já sente aquele, ai, que vontade daquilo. Sim. E esses traços, eles podem vir já desde o ventre? Ou existe, normalmente, às vezes, uma determinada idade que é mais perigoso, esses traços, eles registram mais? Então, as pessoas, elas podem ter uma tendência a ter um vício, né? Ela pode ter uma predisposição, mas geralmente é mais pelo o hábito, né? O uso, né? Rotineiro mesmo. Então, vamos falar aqui sobre os efeitos, né? Do álcool aí no cérebro. Isso é muito sério. Eu acredito que, né, até a própria Bíblia fala que o povo perece porque falta conhecimento. Né? Quanto mais conhecimento, menos erros nós temos. Né? Porque Deus nos deu inteligência para a gente usar. Com certeza. E agora é para a gente entender que a gente está falando sobre essa questão aí, ó, gente. Mais de 2 milhões de brasileiros têm os traços de dependência do álcool. Então, nós vamos falar sobre os efeitos do álcool aí no cérebro. Um deles é dificuldade em andar. Sim. Então, Carol, o que acontece? O álcool, ele, após ser absorvido pelo corpo, né, a gente bebe e aí depois de 30 a 60 minutos, algumas pessoas 90 minutos, ele já é absorvido e ele já está na corrente sanguínea. Certo. Quando ele entra na corrente sanguínea, ele, a princípio, ele dá aquela euforia, aquela alegria, deixa as pessoas desinibidas, né? Que muitas vezes as pessoas bebem até por causa disso. E aí... Uns riem demais. Sim, né, falam umas besteiras. Mas então, deixa a pessoa um pouco mais desinibida. Então, dá aquela sensação de prazer. Depois, ele começa a deprimir o sistema nervoso central. Então, ele ataca, né, entra nas células, né, cerebrais e ele começa a causar uma depressão. E o que acontece nessa depressão? A pessoa começa a ficar mais lentificada, sonolenta. Então, a percepção até mesmo, né, do dia a dia, daquela consciência, ela está rebaixada. Tem algumas pessoas que elas chegam até queda, né, e chega a perder mesmo a consciência, desmaiar. O álcool, ele afeta o córtex? Porque é aquilo que você tem aquela noção, né? E às vezes você fala, não, falei o que não devia. Não acredito que eu fiz isso. O senso de consequências. Sim, então é isso, né? Primeiro ele dá aquela euforia, a pessoa fica desinibida, né? Então atinge mais o córtex pré-frontal e depois ele dá essa depressão. E aí a pessoa esquece, ela fica, a consciência dela fica prejudicada. Então ela vai ficar, né, assim, às vezes sonolenta e aí também pode falar coisas, né, que fica vulnerável, né? Fica confusa. Tem também um outro efeito aí do álcool, gente, aí no cérebro, que é a visão borrada. Também por esse efeito depressor, né? Tem uma liberação de um hormônio que a gente chama de GABA, e esse GABA, ele faz com que as coisas ficam mais lentificadas, né? Então, dá esse efeito depressor no sistema nervoso. Você vê um vulto, mas você não define tanto as características disso. Fala, arrastada. Pela fala, você já vê, né? Às vezes, a pessoa pode estar quietinha. Ih, tá tonto. Às vezes, você ainda nem sentiu o cheiro, mas só de
Sim, já começa a perceber que aquela pessoa já está com a consciência alterada, que a pessoa não está bem, né? Ela está confusa, ela está lentificada, né? O processamento dela ali, ela tem um poder de percepção menor. Tanto o cerebral quanto a fala, os dois se prejudicam, né? Tudo. Então, ele realmente atinge o cérebro, né, essas células nervosas e prejudica muito a cognição, né, a concentração. Entendi. Olha, a gente está falando aqui, gente, sobre que mais de 2 milhões de pessoas, traços de álcool aí, ó. Você tem alguma situação, tem alguma dúvida para tirar, né? Porque às vezes são tantas situações que as pessoas vivem, né? O álcool ele traz tantos problemas para tantas famílias, né? Então é algo que a gente precisa entender. Porque se alguém vai assim, por que você falando para não beber? Às vezes você tem que ter argumentos, né? E o álcool, cada pessoa ele age de uma maneira. Por quê? A pessoa, dependendo do tipo dela biofísico, por exemplo, né? Se uma pessoa mais magra, se é uma pessoa maior, se é uma pessoa mais gordinha, ele vai agir de uma certa forma. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que elas ficam, né, bêbadas mais rápido. Vai depender do metabolismo dela, do biofísico dela. Pessoas mais velhas, por exemplo, elas têm menos água no organismo. Então, o álcool ele fica mais concentrado. Quanto menos água no seu corpo, mais concentrado fica o álcool e aí a pessoa fica, né, sente o efeito dele mais rápido, né? Fica tonta, né? Que a gente fala mais rápido. Eu poderia dizer, doutora, até porque nós temos a lei seca, né? E aí, com relação a se você vai dirigir, você não pode, é nada. Sim. Então, existe quantidade de álcool que a pessoa, por exemplo, tem uma pergunta aqui. Qual que é a quantidade de álcool a pessoa poderia beber durante o dia? É o Daniel lá de Porto Seguro, na Bahia. E aí eu trago isso. Se existe uma lei seca, se qualquer gotinha afeta o nosso organismo, tem alguma? Eu acredito que não deve, não tem quantidade que é saudável para você beber. Então, porque se ela muda seu comportamento? E cada pessoa vai reagir de uma forma, então a quantidade que você vai beber e que vai te causar uma confusão, uma lentificação é diferente da minha pelos fatores do nosso organismo nisso, pelo fator biológico mesmo. Então, é muito difícil, né, você quantificar essa quantidade de álcool para beber. E por que é perigoso a pessoa beber e dirigir? Por causa disso, vai ter esse efeito depressor no cérebro e vai mexer na cognição, na concentração, na atenção, né? Então... Não bebe não, que então você compra um bafômetro, fica ali com você. Qualquer gotinha que você tomar, deu? Não posso. Vai afetar. Né, vai afetar a sua maneira de pensar se você tiver que conversar com alguém. Não vou dirigir, tá, mas você vai se relacionar com pessoas. Sim. Então, compra um bafômetro e fica lá. Bibi, e a gente sabe que qualquer gotinha no bafômetro, ele dá já um desperta ali. Detecta, ou seja, bafômetro mediu, não pode beber. Evita. Toma suco, é melhor. Suco, ele não faz mal, faz bem para a saúde. Tem mais um outro, tempo de resposta retardado. Então, isso, né? Essa lentidão. Até por isso que eu ia falar também, ela vai mais lenta. Porque normalmente o nosso cérebro ele é mais rápido do que a nossa fala, sim. Isso. Como o cérebro vai estar afetado, vai afetar a fala, a pessoa vai ficar lentificada, né? E aí, isso, até o álcool sair do organismo, a pessoa vai ter o efeito dele. Tem um pessoal participando aqui. Querida Carmélia, um beijo, minha linda. Obrigada pelo seu carinho. E tem perguntas chegando aqui. Infelizmente, aí o álcool está presente na vida aí do meu esposo, né? E já está dependente. Mas não aceita tratamento. O que fazer, doutora? Eu acho essa é uma parte delicada, né? É muito delicado, Carol, porque o álcool, dependendo da dependência da pessoa, ele afeta não só a vida pessoal dele, mas como profissional. Então, muitas pessoas, às vezes, não conseguem levantar, acordar no dia para ir trabalhar. Né? E aí prejudica ali, né? O financeiro, vai prejudicar a família toda, o rendimento e destrói muitas famílias. Danos à memória. Outro malefício, outro efeito aí do álcool no nosso cérebro. Isso é sério, né? Sim. E tem estudos que falam que para a pessoa recuperar, né, aquela memória, ele tem que ficar pelo menos 1 ano sem beber. Gente!
para recuperar um ano sem beber. Sim, isso assim, né? Vai depender de cada pessoa, mas a média é mais ou menos um ano. E algumas, dependendo desse, né, da quantidade ingerida, né, desse ciclo e essa rotina Sim. do uso de álcool, ele pode ter umas doenças mais graves, né? Pode levar a uma baixa de vitaminas, vitamina B12, a tiamina, que é a vitamina B1 Sim. também, e levar doenças mais graves, afetando memórias, né, passadas, memória futura. Eu te pergunto, doutora, hoje nós temos visto aí um número de mulheres bebendo mais. Antes era uma característica masculina. Hoje está equiparado, né? As mulheres, infelizmente, elas estão aí nesse processo aí, estão regredindo, né? Porque não é saudável, então não posso dizer que eu não posso elogiar. Como a gente vê isso? Por exemplo, um organismo é diferente do outro. E a mulher, ela é muito sensível à questão de hormônios, outras coisas. Eu queria que você falasse sobre isso para as mulheres. Então, a mulher, ela sente o efeito do álcool mais rápido do que o homem. Olha. Né? E essa explicação é biológica. A mulher, geralmente, ela tem uma maior quantidade de gordura. Sim. A gordura, ela impede a absorção do álcool, né? Então, o álcool vai ficar concentrado ali na corrente sanguínea e não vai se espalhar pelas outras células. Ele vai ficar concentrado e ela vai sentir o efeito dele mais rápido. E aí, para a mulher também é isso, né? Vai ter a identificação, a concentração vai ficar alterada, né? Vai ficar mais desinibida no início. Uau! Deixa suas considerações finais para essa câmera que o pessoal que está assistindo, né, a gente. Queria que você deixasse, né, essa finalzinho para ficar registrado aí para cada um que nos acompanha sobre essa questão aí de bebida e os efeitos. Então, o álcool, ele é uma droga, né? Ele é uma droga psicoativa, ele atinge o cérebro e ele vai causar muitos danos, né, por essa ação dele. Então, a gente vê, né, que o álcool ele vai atingir não essa parte só física, mas a parte também pessoal, a parte, né, social da pessoa e vai, com certeza, levar muitos prejuízos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.